Seguindo a nossa temática do mês, luz, hoje eu queria falar sobre os frutos da luz, os frutos da iluminação que Jesus provocou em nós quando Ele entrou em nossa vida, quando Ele nos transportou, quando Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos é Efésios 5, versículo 8 e 9, que diz assim: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando nós olhamos para dentro da igreja e quando nós olhamos para fora da igreja, quando nós olhamos para as atitudes daqueles que estão na igreja e daqueles que não estão na igreja, quais são as diferenças que nós observamos? Quando nós olhamos para os casamentos dos que estão na igreja e dos casamentos daqueles que não estão na igreja, quais são as diferenças que nós observamos? Que diferenças nós podemos notar entre aqueles que conhecem a palavra de Deus e os que não conhecem a palavra de Deus? Que diferença nós podemos ver no nosso país, chamado Brasil, no nosso Congresso Nacional, no nosso Senado Federal, entre os cristãos evangélicos e aqueles que não são cristãos evangélicos? Qual a diferença na doçura, no falar, na amabilidade, na alegria de viver, no entusiasmo entre o crente e o incrédulo, entre aquele que tem como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras e aquele que não tem? Eu me lembro que eu ouvi uma história de um amigo, de um irmão presbítero, que fez um negócio com um carro. Ele estava comprando um carro, e a pessoa que estava vendendo o carro para ele, quando soube que ele era presbiteriano, que ele era protestante, ele disse assim: pode levar o carro, depois você acerta. Eles moravam no mesmo bairro. Me parece que esse tipo de ética protestante faz um bom tempo que a gente não observa mais. Me parece distante este tempo em que a ética protestante e a moral protestante do brasileiro era indiscutível. Queridos, o grande problema é que se uma pessoa, e hoje eu vou falar de frutos da luz, se uma pessoa está na igreja e os frutos da luz do mundo, que é Jesus, não se manifestam na vida dessa pessoa, esta pessoa ainda está nas trevas, mesmo vivendo dentro da comunidade de fé. Por quê? Porque a igreja não é a luz. A igreja não é a luz. Estar na luz não é estar na igreja. Estar na luz é estar em Cristo. Então fica a reflexão para nós: estamos na igreja ou estamos em Cristo? Todo aquele que está em Cristo está na igreja. Todo aquele que ama o noivo também ama a noiva. Mas nem todo aquele que está na igreja está em Cristo.
E esse texto, ele faz uma separação entre o outrora e o agora muito clara. A nossa vida espiritual, ela está toda dividida entre dois tempos: o antes e o depois, o antes e o agora, ou entre o outrora e o agora. O texto está dizendo que outrora era trevas. Outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz. E a Bíblia está recheada desse movimento do outrora e do agora. Por exemplo, Jacó, você sabe, significa enganador, suplantador. Por quê? Porque Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú, seu irmão, e ele tem toda uma vida de enganação, toda uma vida de mentiras, sendo um dos grandes patriarcas, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, até o dia em que a luz de Deus brilhou no seu coração e ele passou a ser chamado de Israel, príncipe de Deus. Quando lá no vale de Jaboque ele luta com Deus, e Deus toca então, não somente a coxa de Jacó, que foi o marco da sua conversão, ele mancou pelo resto da vida, mas como Deus também tocou o seu coração, e a partir do vale de Jaboque, do encontro com Deus, houve uma metanoia, uma transformação. A vida de Jacó parou de ser uma enganação, ele parou de viver nas trevas e veio para a luz e começou a manifestar os frutos da luz. O primeiro deles foi acertar a situação com o seu irmão que lhe havia enganado. Naamã, outro personagem do Antigo Testamento, foi o general sírio que era leproso. Antes, ou outrora, ele era leproso, ele era pagão, ele não conhecia o verdadeiro Deus. Agora, ou depois, ele se tornou um novo homem, limpo da lepra e cheio de fé no Deus verdadeiro. Depois da experiência de encontro com Deus no Rio Jordão. Jó, um belo exemplo de alguém que frequentava a igreja, de um religioso, um homem reto, ético, temente a Deus, mas que tinha dentro de si aquela justiça própria, natural do ser humano, a ponto de, depois de ter passado por tudo que passou, do seu sofrimento, ele então tem um verdadeiro encontro com Deus e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Zaqueu, o cobrador de impostos, corrupto, ladrão, teve um encontro com Jesus, reconheceu os seus erros, se arrependeu, foi convertido, agora feliz, perdoado, aceito por Deus. Paulo, outro grande exemplo do outrora e do agora. Antes da estrada de Damasco, um homem religioso, um homem impiedoso, um homem legalista, um homem que colocava a letra acima do amor, a lei acima da misericórdia, um assassino. Dentro da sinagoga, um assassino, um religioso assassino. Depois da estrada de Damasco, teve um encontro com Jesus, com a luz, literalmente. Ele se torna um homem humilde, um homem aberto ao mandato de Jesus. Ele se torna um pregador, um arauto do Evangelho. Antes matava aqueles que pregavam o Evangelho, agora estava disposto a morrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu muito bem essa questão do outrora e do agora. Isso se reflete
não somente nesse texto que nós lemos, de Efésios, mas está muito presente no livro de Romanos. Eu vou ler algumas passagens aqui. Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Capítulo 22, 6:22, agora porém libertos do pecado. Capítulo 7, versículo 6, agora porém libertados da lei. Versículo 9, do capítulo 7, outrora sem a lei eu vivia. Capítulo 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 11, no versículo 30, ele usa no mesmo versículo as duas expressões: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. O outrora que está muito presente na boca de Paulo está relacionado ao pecado. O outrora está relacionado à morte, à condenação, às trevas. O agora está relacionado à libertação do pecado, à vida com Cristo e ao perdão de Deus e à luz de Deus. Então, queridos, de uma vez por todas, nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer nisso. E por que eu estou falando isso para nós que somos crentes? Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque costumeiramente eu, como pastor, vejo da boca de irmãos e irmãs dizendo que nós pecamos toda hora nós pecamos, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que antes sim, agora não, porque nós estamos na luz e a luz vive em nós. Cristãos afirmando a supremacia do pecado nas suas vidas, não pode ser assim, não é assim. Em Cristo nós fomos libertos do pecado. Em Cristo nós já não somos mais escravos do pecado. Em Cristo, diz a Bíblia, nós morremos para o pecado. Se pois o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Outrora sim, agora não. Agora não somos mais escravos. Nós não podemos viver como os Gálatas, aos quais Paulo, muito bravo, de próprio punho, em letras grandes, garrafais, escreveu dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Entendam isso, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por que vocês estão tornando a ser escravos da lei? Da graça, vocês estão caindo. Paulo está bravo com os cristãos de Gálatas. Ele está dizendo assim: não voltem para trás, não caiam da graça. Então é válido nós afirmarmos nesta manhã, quando nós vamos trabalhar o tema, estamos trabalhando o tema frutos da luz. Vale a pena eu te dizer, se Jesus vive em você, você é livre do pecado. Nós fomos salvos da pena do pecado
já aconteceu. Nossos pecados foram cancelados. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e nós seremos salvos da presença do pecado. Essa é a dinâmica. Você não pode crer e não pode se considerar e viver como um inveterado pecador que peca tão distante. Se Cristo vive em você, não, isto não é possível. Pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor Jesus Cristo. É preciso estar muito claro quem nós éramos e quem nós somos hoje, a nova identidade, a nova criatura que Deus nos tornou por meio de Cristo. O segundo aspecto desse texto, tirando o outrora e o agora, é que o texto nos diz: bom, se é assim, se outrora era assim e agora é assim, o texto diz então: andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz significa dizer que há uma distinção entre o caminho da luz e o caminho das trevas, entre o caminhar do justo e o caminhar do ímpio. Há uma distinção entre o caminhar dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, e isso precisa estar muito claro para nós, especialmente numa época em que o secularismo toma conta do cristianismo. Há um projeto evangélico, um sonho, uma utopia, um ufanismo, uma celebração em nosso país, dizendo que em 2035, se não me engano, acho que é 2035, os evangélicos serão maioria no Brasil. Tem muita gente, entusiasmada com essa possibilidade. Eu posso dizer o seguinte: em todo o país, e agora eu não estou falando de evangélico e católico, vou falar agora de cristão. Em todo o país que o cristianismo é a maioria, ele se secularizou. Nos países em que o cristianismo é a minoria, ele não foi contaminado pelo secularismo. O Brasil é um país cristão. O cristão católico é um cristão, em sua maioria, secularizado. E hoje nós estamos já experimentando na igreja presbiteriana cristãos nominais. Cristãos presbiterianos nominais. Eu tenho na minha família irmãos que não são católicos, foram batizados na igreja presbiteriana independente e são cristãos presbiterianos nominais. E mesmo os que não são nominais, mas são frequentes, as suas ações são parecidas, porque o secularismo toma conta da igreja quando ela é a maioria no país. A igreja absorve os valores do presente século, nas suas ideias, nos seus pensamentos e nas suas ações. Eu sei que muita gente está preocupado com as igrejas pretas, negras, pintam de escuro, o mundo está entrando na igreja, porque agora a igreja parece uma boate, um negócio estranho. Querido, se fosse isso, aleluia, o mundo entra aqui, e o que está aqui sai aqui pelas minhas mãos e pela minha boca e pelas minhas atitudes. Não é o que contamina o homem é o exterior, é o interior. Na filosofia, do jeito brasileiro de ser, isso é mundanismo dentro do cristianismo.
Porque hoje verdades tão claras nas Escrituras estão sendo relativizadas por nós que somos cristãos. Pelo simples fato dessas verdades destoarem do que é a prática cotidiana da nossa cultura e da nossa sociedade. É por isso que, dentre as perguntas do batismo que nós fizemos na semana passada, está uma que diz assim: você crê serem as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento a palavra de Deus? Sim ou não? Porque se não crê, tem problema, viva do jeito que quiser, do jeito que a cultura, que o modus operandi do mundo determina. Agora, se você crê, então você deve viver de acordo com a palavra e não com a cultura ou não com o mundo. Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque elas se opõem a mim. E queridos, se não houver distinção entre o caminho dos filhos da luz e o caminho dos filhos das trevas, então podemos fechar a igreja, porque os clubes, que tem muitos em nossa cidade, não exigem que os seus associados vivam de uma maneira ética e de uma maneira moral de acordo com a vontade de Deus. Eles não exigem. E eu vou dizer mais: ninguém é obrigado a andar na luz. O Evangelho não é uma imposição de fora para dentro, isso é religião. O Evangelho, ao contrário, ele tem um movimento de dentro para fora. O Evangelho, ele nos dá uma nova natureza, ele nos transforma. O Evangelho, ele brota em nosso coração, faz nascer uma nova semente, uma semente da santificação, porque o santo vive em nós. A questão que Paulo está tratando aqui é de que não há possibilidade dos filhos da luz andarem no caminho das trevas, assim como os filhos das trevas andarem no caminho da luz. Portanto, se eu estou na igreja e produzo frutos das trevas, significa que eu ainda não estou na luz. Cristo pode, absolutamente, sendo a luz do mundo, habitar em alguém que pratica a obra das trevas? Que pratica o pecado e que se conforma com o presente século? Não pode. Não pode. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E o que significa andar como filhos da luz? O versículo 9 responde: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Muito simples, os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. O reflexo da luz de Cristo na minha vida é visto, é evidenciado, é provado pela minha bondade, pela minha justiça e pela minha verdade. A bondade, como nós aprendemos no nosso discipulado, tem a ver com as nossas ações, e a benignidade tem a ver com o nosso coração. O coração benigno produz bondade.
Benignidade é o que somos, bondade é o que nós fazemos, são os frutos primos do Espírito Santo. Não é algo natural em nós, porque nós nascemos com um coração de pedra. Portanto, éramos trevas, tínhamos um coração maligno. A Bíblia fala isso em muitos lugares. Um coração maldoso, invejoso, corrompido. Mas a luz de Deus iluminou o nosso coração. Dar-vos-ei um coração novo, tirarei o vosso coração de pedra. Ele nos deu um novo coração. Ele fez do nosso coração um coração benigno. A partir dessa transformação, nós podemos manifestar bondade. E o que é bondade, queridos, senão a manifestação do bem às outras pessoas? Bondade é aquela alegria que nós sentimos quando o nosso vizinho, o nosso colega faz sucesso, quando ele vence, e eu fico feliz, você fica feliz com a vitória dele. Isso é bondade. Bondade é quando ajudamos com alegria, com disposição, as pessoas que precisam de nós. Quando não é um fardo fazer um favor para alguém, mas é uma alegria. Bondade é quando nós compreendemos as pessoas, quando nós reconhecemos as suas limitações, as suas diferenças de nós, as suas falhas. Bondade é quando nós as aceitamos como seres humanos criados à imagem de Deus. Quando nós não as condenamos por pensarem ou por serem diferentes de nós. Eu vou fazer um parênteses aqui, está faltando muita bondade nas discussões políticas hoje. Queridos, isto é bondade, a mesma bondade que Jesus demonstrou para aquela mulher sem pudor, sem vergonha, destruidora de lares, apanhada em flagrante adultério e jogada aos pés de Jesus. Ali aquela mulher estava recebendo toda fúria, toda violência, toda indignação daqueles religiosos santarrões. Uma mesma fúria que a gente vê em alguns olhares quando falam de política. Precisamos tomar muito cuidado. Há muita semelhança entre aqueles fariseus que jogaram a mulher aos pés de Jesus, com alguns evangélicos hoje conversando sobre política. Muita fúria. Isso não é fruto da luz, isso é fruto das trevas. A bondade foi manifestada por Jesus a essa mulher. A bondade tem prazer no bem das pessoas. A bondade se sente bem com o bem das pessoas. A bondade não manifesta maldade. Já a justiça, ela tem a ver com a retidão. Justiça tem a ver com integridade. Justiça tem a ver com as coisas corretas, certas. Justiça vai na contramão do jeitinho brasileiro, nas mínimas coisas, como abrir o vidro do carro e jogar um cigarro para fora, jogar um lixo para fora, uma lata para fora, como colocar o carro na vaga de deficiente físico, porque é mais perto, porque é rapidinho, porque eu já vou sair logo. Justiça tem a ver com a coragem de levar prejuízo no negócio pela honestidade, por fazer a coisa certa. Aliás, honestidade é uma virtude que se torna um defeito hoje.
não é? Quando você é honesto, as pessoas chamam você de burro. Achado não é roubado. Parece que isso impregna na nossa mente. Achado não é roubado. Só que muitas coisas não são nossas. Ainda que foi achado e não foi roubado, não é nossa. Justiça tem a ver com andar pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que os nossos sentimentos e emoções querem. Justiça tem a ver com andar pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que as pessoas acham. Justiça tem a ver com não conformar-se com a normalidade do pecado. Justiça tem a ver com não poupar amigos em detrimento da verdade, a não poupar família, filhos, a troco da verdade e do que é certo, mesmo que seja uma rachadinha. Muito comum. Não, isso aí é café pequeno entre os deputados. Justiça tem a ver com o nosso compromisso com Deus, antes até mesmo do nosso compromisso com a nossa família. Porque tem muito cristão que é justo quando envolve os outros, mas quando envolve a sua família, essa palavra não existe. Porque o sangue fala mais alto. Justiça tem a ver a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Justiça tem a ver com a defesa do fraco, com a defesa do oprimido, tem a ver com a defesa da criança. Se tem uma bandeira que a igreja deve levantar, é a bandeira da criança. Porque o que uma criança recebe na sua primeira infância vai marcar toda a sua vida. Justiça tem a ver com a defesa da mulher. É incrível o quanto a lei brasileira é dura com essas coisas e o quanto repetidamente, toda semana, a gente ainda vê a violência contra a mulher. Justiça tem a ver com a defesa do idoso. Justiça tem a ver com o não silêncio diante da violência. Justiça tem a ver com a denúncia da própria injustiça. E verdade tem a ver com a coragem, tem a ver com a coragem para falar o que é verdade, mesmo que seja difícil, mesmo que nos dê prejuízo. Queridos, a verdade, ela deve ser um valor inquestionável na nossa vida. As minhas filhas não me testam em relação à verdade e à mentira. Elas sabem que a mentira em casa é imperdoável. Vão sofrer consequência. Outras coisas a gente deixa passar. Às vezes a misericórdia atua. Muitas vezes, né? Porque a gente ama demais os nossos filhos. Mas a mentira não. A mentira não. Porque Jesus é a verdade. Quando eu nego a verdade, eu nego o próprio Cristo. Porque Deus não é homem para mentir. Porque a verdade gera confiança. Porque a verdade gera equilíbrio. Porque a verdade gera paz. Porque a verdade gera estabilidade. No aconselhamento que a gente faz para jovens antes do casamento, uma das coisas que a gente fala é:
sempre tenha crédito com o seu cônjuge, porque uma hora você vai precisar. Nós somos colocados em situações diárias, cotidianas, de trabalho, de outras coisas, que o nosso cônjuge vai precisar confiar em nós, na nossa palavra. Dentre duas palavras, ele vai precisar confiar na nossa palavra. Se nós temos crédito, esse crédito vai nos dar crédito nesse momento. E para ter crédito com o nosso cônjuge, a verdade tem que ser um princípio inquestionável na nossa vida. Já a mentira desestabiliza. A mentira é o fundamento de toda ação do diabo, porque ele é o pai da mentira, e todo mentiroso é seu filho. Jesus disse para os fariseus: vós sois do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ele é o pai da mentira. Queridos, verdade tem a ver com paternidade, por isso é muito sério. Quem é teu pai? O pai do mentiroso, da mentirosa, não pode ser Deus. Verdade tem a ver com amor. Verdade tem a ver com quem você deseja agradar. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas, assumimos um compromisso com a verdade acima de tudo. Sabe por quê? Porque foi a mentira que colocou o mundo debaixo do pecado. Foi a mentira da serpente que fez com que o homem pecasse. Foi a mentira que provocou a desgraça da humanidade. A mentira é o principal recurso do diabo, o príncipe das trevas. Por isso, o fruto da luz é o oposto, é a verdade. Encerrando, queridos, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como filhos da luz, somos chamados a manifestar os frutos da luz: a bondade, a justiça e a verdade. Essa tríade deve fazer parte naturalmente do nosso cotidiano. O verdadeiro cristão regenerado, ele não é um peso, com algumas exceções, né? Quando nós vamos ter que cortar a própria carne, aí dói, aí pesa. Quando vamos levar um prejuízo financeiro, também pesa. Mas no cotidiano, não é um peso para nós. Não deve ser um peso, uma dificuldade ser bom, ser justo e ser verdadeiro. Porque a luz do mundo, que é Cristo, está em nós. A bondade, a justiça e a verdade, elas precisam ser o nosso cartão de visita. Por isso, você precisa ser um pai melhor do que os seus colegas, que não conhecem a palavra e não conhecem Jesus. Por isso, eu preciso ser um vizinho melhor do que aqueles que não conhecem a luz do mundo. Por isso, você precisa ser mais honesto, mais bondoso, você precisa ser mais justo. E as pessoas precisam ver em você um compromisso inquestionável com a verdade. É esse testemunho que salga a terra. É esse testemunho que dá sabor e sentido para a vida.
que acende uma luz no fim do túnel de um mundo corrompido e sem Deus. Esse testemunho dos frutos da luz que nós produzimos em casa, no bairro, no trabalho, na escola, esses frutos é que exalam de nós o bom perfume de Cristo. São os frutos da luz que jogarão a semente do Evangelho nesta terra seca e árida. São os frutos que você e eu manifesta, que contagiarão os incrédulos a descobrirem o que é o Evangelho. Esta semana, depois de ficar enfiado no computador a tarde toda, quando a gente levanta até dá uma tontura, fechei meu notebook e falei, eu vou lá para o meu jardim particular. Atravessando a rua tem um belíssimo gramado ao lado da minha casa. Fiz um chimarrão, peguei minha cadeira de praia, eram aproximadamente 18h30, 19 horas, o sol ainda, e eu moro numa região privilegiada do pôr do sol, na zona oeste de Sorocaba, onde o sol se esconde lá atrás do Morro Ipanema, mais ou menos. E ali fui de chinelo, tirei o chinelo e fiquei passando os pés sobre aquela grama. Que coisa boa! E tomando o meu chimarrão. Depois eu não dormi bem, viu? Por causa da cafeína do chimarrão. E aí vieram outros senhores ali, mais idosos que eu. Você está rindo, né, Lucas? Lucas está rindo. E nós começamos a conversar. E o assunto que surgiu, eu estava com as minhas 2 cachorras. A Isabelle estava lá com a amiguinha dela. E eles trouxeram também os seus cachorros, e um ficava correndo atrás do outro ali, aquela coisa. E o assunto era construção. Aí um dos que sabia onde eu morava falou assim, você reformou sua casa? Eu falei, sim. É duro fazer reforma com a gente dentro, né? Eu falei, não, eu não estava dentro. Reformei, depois eu vim. Mas eu já fiz 2 reformas com a família dentro. Realmente é complicado. E aí a conversa foi para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E num determinado momento a gente entrou num assunto profissional. Daí falei que a Egli tinha sido bancária por mais de 20 anos, mas que ela acabou ficando doente e teve que sair do banco porque muita cobrança. A gente tem que orar pelos nossos bancários aqui, pelos nossos professores também, né? Muito estresse. Pelos nossos pastores também. Amém? E aí ele disse, e você também é bancário? Eu falei, não, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Faz tempo que eu conheço assim, né, de encontrar ali na praça com esse homem. Será que ele teve uma boa visão de um pastor presbiteriano? Ou será que ele pensou no coração dele, nossa, esse é pastor? Queridos, é muito significativo a vida que você vive fora dessas 4 paredes. No caso da primeira igreja são mais de 20, né? São 4 só. Entende? O teu testemunho vai abrir a porta do céu ou vai fechar a porta do céu para alguém. Por isso você é desafiado nesta manhã a produzir os frutos da luz. Eu não consigo entender uma pessoa que tem Jesus vivendo dentro
e que não é uma pessoa entusiasmada, feliz, alegre, que não manifeste os frutos da luz. O desafio hoje é: seja diferente, seja luz no meio das trevas, leve esperança, porque nós estamos vivendo num mundo muito doente, e vem muito ainda pela frente, reflexo da pandemia. Como é necessário que a vossa luz, que a minha luz brilhe diante dos homens, para que eles glorifiquem o nosso Pai Celeste. Amém?